A adolescência é um período onde surgem conflitos, naturalmente ocasionados pelas constantes alterações, sejam de natureza física ou social. Como lidar, como entender e, acima de tudo, como resolver os conflitos entre pais e filhos adolescentes. Esse é o assunto de hoje do programa Homem de Verdade. E para falar sobre esse assunto concernente à adolescência, estamos aqui com o nosso querido amigo e irmão Pastor Timóteo, lá de Moçambique. Pastor Rui, pastor aqui do ministério, da nossa igreja, e Dr. Marcos Vargas, um dos coordenadores do Ministério de Adolescentes da nossa igreja, capacitado, avalizado, conselheiro, preparado para isso. Também pastor Rondon Antônio Mendanha, pastor aqui também, hoje, da nossa igreja Catedral da Família. Pastor Marcos, como é lidar com essa faixa etária na sociedade, que são nossos filhos adolescentes? É um tema muito sério, que nós temos observado que muitos pais têm falhado, porque a adolescência, como o senhor abriu o programa, é uma fase onde o jovem, ele não só está sofrendo mudanças no seu corpo fisicamente, principalmente os hormônios, mas também é um momento de transição na sua vida social, porque ele está naquela fase deixando o momento infantil para a fase adulta. E muitos pais não têm tido a habilidade de acompanhar os seus filhos da forma correta nesse período muito peculiar. A gente tem visto que a informação tem tido muito peso nos dias atuais. Eu me recordo que na minha época de adolescência, já tem aí uns 15 anos para lá, eu não passei por eu não recebi essa overdose de informação. E quanto mais a informação ela está em cima dos nossos adolescentes, maior tem sido o desafio para os pais saberem lidar e acompanhar os seus filhos. Marcos, aproveitando, eu queria também abrir mais um leque aqui. Hoje, existe uma linguagem específica para o adolescente? Não. Eu entendo que a linguagem que o adolescente precisa ter, em primeiro lugar, é a linguagem que os pais vão estabelecer que ele siga. O filho não tem que estabelecer nenhuma linguagem para o pai acompanhar. Não existe norma nem regra para o adolescente. O convívio dos pais com o adolescente é que vão dar uma direção de vida. Exatamente. O pai e a mãe, os responsáveis, é que vão ditar o ritmo e o estilo de vida que o jovem vai ter. Agora, isso não quer dizer que o pai ele tem que ser uma pessoa alienada às coisas que o filho está lá fora, recebe lá fora. Então, o papel do pai e da mãe é orientar. A principal função do pai e da mãe é preparar os filhos para a vida, mas prepará-los de acordo com os mandamentos de Deus. Agora, se o pai está alheio, se o pai é um alienado, vamos usar essa palavra, com as coisas que acontecem lá fora, de nada adianta criar o filho dentro da sua casa como se fosse numa bolha, numa redoma de vidro, e colocá-lo lá fora despreparado para o mundo. Mais ou menos assim, então, doutor Marcos, não existe uma forma, né? Não existe uma metodologia que você aplicaria de A a Z e resolveria os problemas do adolescente. Mas seria exatamente a necessidade de cada um desses jovens adolescentes, aí se eles vão lá, vão testando os limites dos pais, para ver a harmonia que pode ser produzida, e os pais então se posicionarem como ajudadores para que esse relacionamento em casa seja o mais solidificado, para ele estar bem preparado para a vida lá fora. Seria mais ou menos assim. Eu entendo que quando nós estamos falando de princípios morais, há uma forma sim. A criança, o adolescente, ele tem que ser moldado dentro da sua casa para que ele estabeleça os princípios morais e que ele não se contamine com as coisas lá de fora. Mas quando nós estamos falando do jovem, do nosso adolescente se preparar para o mundo lá fora, eu entendo que não existe uma forma. Porque eu e você, todos nós e os nossos adolescentes, os nossos jovens, eles são frutos de constantes aprendizados. Então, nessa constância de aprendizados não existe uma regra. O que o pai precisa entender é que ele precisa preparar o filho da melhor maneira que ele possa
viver a sua vida de forma independente. Pastor Timóteo, você tem um conhecimento um pouco do Brasil, do estilo de vida do brasileiro, e você vive em outra nação. Como que é lidar com o respeito, responsabilidade e a formação de um caráter de um adolescente moçambicano? Pastor Salmo, para a nossa realidade moçambicana e os tempos que nós somos criados hoje, a palavra, a figura de um pai, ela é uma autoridade dentro de uma família, dentro de casa. No entanto, existindo um adolescente dentro da família, a palavra do pai, ela se torna uma lei, uma ordem. E o adolescente que está dentro da família, ele já tem que se adequar. Tem que se adequar àquela realidade. Não tendo assim várias opções. O pai diz é para sentar, o adolescente vai sentar. É para vestir assim, o adolescente vai vestir assim. Porque dentro desse tempo nós temos um entendimento de que está ainda na responsabilidade do pai. Pastor Rui? Nessa parte, pastor Salvo, meus colegas aqui, eu posso falar uma experiência que eu tive na minha família. O exemplo para o adolescente, para a adolescente, é uma coisa fantástica dentro de casa. Por quê? Porque eles vão seguir o exemplo do pai e da mãe. Você não precisa bater, você não precisa ditar normas, você não precisa impor, mas com o diálogo, você conversando, dizer, meu filho, isso você não pode fazer por causa disso, disso, disso. Minha filha, você não pode usar essa roupa porque você está atraindo isso para você e você vai chamar a atenção lá fora. Você não vai com essa roupa. Meu filho, você não pode fazer isso porque o papai não fez isso. O papai não faz isso. Eu me lembro uma vez, eu estava saindo para a pescada, de madrugada, o Rui tinha mais ou menos 8, 9 anos, e todas as pescarias estavam junto comigo. E a gente, só nós dois, eu passei de frente a um bar, eram umas 4 horas da manhã, e ele disse para mim assim, papai, o senhor ficava desse jeito nos bar? Eu disse para ele, Rui, ficava desse jeito, meu filho, deitado em cima de uma mesa. Não entra por esse caminho, meu filho, que esse é o maior caminho da perdição que existe. Nunca você faça isso. Aí ele falou para mim, pai, mas o senhor sofreu demais, né? Foi sofrer, meu filho. Então você não entra por esse caminho. Você tem hoje o exemplo do seu pai aqui, como que deve proceder. Então, quando o doutor Marcos fala que o exemplo do pai, eu creio que hoje tem condições sim da família ter os filhos criados dentro da disciplina que vai ser honrada. Mas isso depende, pastor Sal, doutor Marcos Rondon, pastor Timóteo, depende do exemplo do pai e da mãe. As mães hoje, a menina veste um short curtinho, quer vir para dentro da igreja, e a mãe bate palma achando que é bonito. E chega dentro da igreja e outros lugares, quer que as pessoas não fiquem olhando para a filha. Que semeadura que essa mãe está fazendo? O pai não quer que o filho entre no alcoolismo, mas lá dentro da casa dele, ele bebe o seu vinho, ele bebe sua cerveja e chama a atenção do filho. Que exemplo que ele está dando para um filho desse? Então, eu penso assim, nós que somos servos do Deus Altíssimo e que nós temos que andar segundo os preceitos do Senhor e que nós temos que colocar os nossos filhos nas regiões celestiais, para um dia morar no céu, nós temos que partir de nós sim, o exemplo. Por isso que a igreja oferece várias condições, vários mananciais, vários encontros, para aproximar primeiro os pais. Os pais que têm que pegar os filhos e levar e dizer, eu vou estar aqui com você, meu filho. Qualquer coisa que você precisar, papai está aqui. Pastor, hoje não é feito isso. Nesse ponto que você está a pegar, eu me lembro, participei na formação de Educando Filhos da Maneira de Deus. Isso. Um dos testemunhos que tomou conta de todos que testemunharam foi, no primeiro dia, quando eu me inscrevi para este curso, eu estava pensando que eu vou aprender como que o meu filho vou fazer com o meu filho, vou dizer, deixa isso. Só que quando eu fui na primeira aula, não aprendi nada sobre o meu filho. Na segunda aula, não aprendi nada. Na terceira aula, eu vi que tudo estava voltado para mim, como pai, como mãe. E a forma quando eu fui mudar, fui melhorando, o meu relacionamento, o comportamento do meu filho também foi melhorar. Então, é o espelho do exemplo do pai e da mãe. Correto. Bom, o assunto aqui é sério, porque nós estamos semeando numa terra fértil,
que são a mente e o coração dos nossos filhos. E a gente pensa que está aplicando, está plantando o futuro deles. Não, o futuro do adolescente é hoje. Hoje o adolescente tem que saber que profissão que ele vai ter. Ele já tem que fazer um curso nesse ENEC, ENEM, né? Tem tanta coisa aí que ele já precisa, hoje, já saber o que ele quer para amanhã, para o seu futuro. E a gente precisa saber direcionar essas coisas. Nós vamos para um breve intervalo comercial. Você vai ver nossos parceiros aí que têm nos abençoado e nos ajudado nessa caminhada de forjar em mim e em você a realidade de um homem de verdade. Também você vai conhecer aí a nossa programação da nossa igreja aqui em Goiânia. Eu queria que você visse, ligasse para nós, conversasse conosco. Temos o maior prazer em orientar você e abençoar a tua vida também. Porque nós temos aqui trabalho para toda faixa etária. Veja aí esta matéria. Uma igreja alegre, participativa, com eventos, apresentações, teatro, dança, seminários, louvores e muito mais. Essa é a Escola da Família para abençoar você e a sua família. Faça um desses cursos e seja tremendamente abençoado. CRAU, curso para finanças. Agora eu sei o que é servir a Deus com o meu dinheiro. Foi isso que eu aprendi. Educando filhos à maneira de Deus. Meu lar foi totalmente edificado através desse curso, Educando Filhos. PCE, Pilares para um Casamento Estável. Muita coisa mudou. Cada lição que foi ministrada aqui mudou muito. One, cursos para noivos. Ação Empresarial. Um ministério voltado para abençoar profissionais em suas diversas áreas de atuação. A Catedral disponibiliza ainda cursos teológicos, palestras para as mulheres, crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, adultos solteiros, jovens casais. Venha participar conosco. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, Culto da Família. Segunda, às 14 horas, Manancial Feminino. Terça-feira, às 20 horas, Homem de Verdade e Mulher Ideal. Quarta-feira, às 19h40, Culto de Ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. E esses sonhos só serão realizados com a presença de Deus. E eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto que com certeza Deus vai te abençoar. Sabor da picanha. Picanha no espeto. Carne de sol. Picanha de sol. Panelinha. Um espaço para toda a família. Sabor da picanha. Rua Getúlio Vargas, Parque Anhanguera. 3087-3968. Para você, para nós é essencial. Cristal Alimentos, pureza alimentando a vida. Se você tem um veículo seminovo para vender, vem aqui na Prime Motors 85. Consignação é uma alternativa para agilizar a venda do seu veículo usado, com rapidez e segurança. Ou você preferir, compramos o seu veículo seminovo e pagamos à vista. Consulte-nos antes de comprar, vender ou trocar o seu veículo. Faça também a sua cotação pelo WhatsApp 98405-8281. Prime Motors 85, Avenida 85, Setor Marista, 3070-4040.
Muito bem, nós estamos voltando aqui com o programa Homem de Verdade. E realmente, em muitas situações, nós temos que nos levantarmos como homem de verdade. Porque o pastor Timóteo falou aqui agora mesmo de princípios. Princípio é algo que você tem que lançar como meta na tua vida. Influenciador. O que o teu filho pode tirar de proveito em você, homem? Você, pai. Quais são os princípios? Sabia que você é espelho? Sabia? Pastor Rui falou uma coisa aqui que é tremenda. Se você leva para a sua mesa, numa festinha, ou no almoço, ou no jantar, a bebida, você está dando legalidade para o seu filho participar. Será que está certo? Você comunga que isso está certo? Você já está começando a forjar na mente do teu filho algo que não vai corroborar com o seu futuro. Então, nós temos muitas perguntas sobre isso. Eu estou aqui com nosso querido irmão, doutor, advogado, e ele também lidera o Ministério de Adolescentes de nossa igreja. Marcos, hoje nós falamos agora mesmo, os adolescentes são bombardeados de todos os lados aí, no relacionamento lá fora, na sociedade, na escola, nas amizades, nas pequenas amizades, nas brincadeiras, nos namoros, aquelas pequenas participação que ele tem no convívio com os seus amiguinhos. Como que é hoje um pai saber responder construtivamente na mente de uma criança que chega com N, como você diz mesmo, N informações lá do mundo? Como é que ele lidar com isso dentro de casa? É um desafio imenso. Primeiro, eu gostaria de deixar aqui um conselho para os pais, que os pais precisam conhecer o mundo dos seus filhos. Os pais não podem achar que o mundo que o filho dele está vivendo hoje foi o mesmo mundo que ele teve a sua adolescência há não sei quantos 30, 40 anos atrás. 30, 40 anos atrás. Então, eu acho que a primeira chave para um pai ser bem-sucedido nos dias de hoje... Essa evolução. É essa evolução. Aquele médico psiquiatra Augusto Cury, que nós tanto lemos, né, literatura sobre ele, fala uma coisa interessante. Ele fala que o filho, em um determinado momento, ele vai abrir uma janela para que o pai e a mãe entrem no mundo dele e entendam o que ele está vivendo. Agora, o que nós precisamos também, além do pai deixar o seu mundo e entender o mundo do filho, o pai precisa entender também, meus amigos, que nos dias de hoje precisa desenvolver no seu filho a sua identidade própria. Isso é o que nós trabalhamos e pregamos muito aqui para os nossos adolescentes. Ele entender quem ele é, para que ele, quando ele se deparar com as coisas lá fora, coisas que até venham a não agradar, e os costumes que ele foi criado, ele saber dizer não. Porque o papel do pai é plantar na vida do filho a sua identidade. Então, ele precisa entender. Mais ou menos assim, a gente poderia traçar um paralelo que o pai, ele começa esse desenvolvimento e aí ele trabalharia no aspecto de uma autoridade conquistada. Conquistada. O pai jamais, nos tempos atuais, caberia uma autoridade imposta. Autoritarismo. Porque se ele impor essa autoridade, aí ele não tem como impor a presença dele o tempo todo para sustentar essa autoridade imposta. Fiscalização. Né? Ou seja, ele vai para a escola, o pai não está na escola. Ele vai para o coleguinha lá para o trabalho em grupo, o pai não está lá. Aí se ele conquistou a autoridade, aí se vier alguma oportunidade, ele vai pensar assim, se meu pai estivesse aqui comigo, eu não faria assim, mas ele me ensinou, então eu também não vou fazer, porque a autoridade do meu pai foi conquistada. Exatamente. O pastor Rui, no bloco anterior, ele falou exatamente o que o senhor falou em outras palavras. O exemplo que o pai e a mãe precisa dar para o filho. Porque eu lembro até de Salmo 127. Os filhos são comparados, são heranças, a herança que o Senhor nos dá, e são comparados como flechas na mão do guerreiro. Então quer dizer, você é o guerreiro, teu filho é uma flecha. O teu filho vai chegar aonde você projetar que ele chegue. E ele, se ele não tem um exemplo dentro de casa do pai e da mãe, ele não tem uma referência lá fora. E isso aí Salomão deixa um ensinamento muito bom para nós, né? Quando ele fala, ensina a criança.
E a gente vê que não existe um parâmetro de idade assim, até X anos ou até Y ano, mas o tempo todo o pai vai estar nessa constância de estar ensinando o caminho que deve andar, para que aí, mesmo quando ele for velho, aí o versículo não se desviará. Você falando do Augusto Cury, eu vi a menção de uma definição de ensinar. Então, uma definição de ensinar, ela estava vinculada assim, que ensinar é fazer juntos. Ensinar não é você falar para o seu filho, faz assim. Vai lá e faz. Vai lá, faz. Não, é você ir e fazer com ele, para ele ficar dentro daquilo que o pastor Rui mencionou, né? O exemplo está no pai, que está formando o filho, está na mãe, que está formando, ou seja, o lar ali, aí os filhos, sendo criança, adolescente, jovens, o espelho são os pais. Concordo. Eu quando tinha minhas filhas, adolescentes, eu ensinei a elas uma direção. Eu transferi a elas responsabilidades. Eu só dizia uma palavra para elas, pai, eu quero ir na festinha, pai, eu quero ir em tal lugar. Eu dizia só uma coisa, minha filha, você pode ir. Sabe por quê? Papai confia no que você vai fazer. Se você pisar na bola, papai perde a confiança, nosso relacionamento fica abalado. Sendo abalado, você perde a credibilidade de poder o seu pai confiar em você ir novamente em qualquer lugar. Então, procure cada dia construir uma confiança no coração do seu pai, que essa confiança vai te capacitar, te habilitar. Então, independente da minha presença, do cercado, eu ficar vigiando, ou então mandar alguém vigiar, ou então ficar ali, eu transferi para ela essa responsabilidade. Bom, o meu pai confia que eu não vou fazer coisa errada. Então elas cresceram dentro desse comportamento e graças a Deus deu tudo bem em casa. Por quê? Porque houve uma transferência de responsabilidade. Elas sentiram, poxa, meu pai está confiando em mim. Eu não posso pisar na bola. Porque hoje é o seguinte, tem pai que vigia, tem pai que vigia no telefone. Onde você está? Onde você foi? Já é 2 horas, já é 3 horas, tem que buscar. Ó, espera aí na porta. Então, eu não tinha esse problema. Autoritarismo. Tem pai que impõe as coisas e quanto mais impõe, pior fica. Pior fica. Então, falando nessa questão de lidar quanto à pressão que o adolescente recebe, seja da escola ou lá fora, e essa situação com o adolescente, uma das questões que eu tenho aplicado muito para lidar com o adolescente, eu procuro eliminar aquela lista dos não podes, porque ele já está vindo com uma bagagem de informação muito extensa. Chega em casa como pai, começa a dar, filho não pode isso, filho não pode isso, filho não pode isso. Então, num diálogo com o filho, o pai acaba levando, se o diálogo vai durar 20 minutos, nos seus 18 minutos, fica falando para o filho o que não pode. Ao invés de fazer ao contrário, nesses 18 minutos, fala para ele o que deve fazer. Porque você leva mais tempo a falar o negativo, para transmitir o negativo para ele, ao invés de levar mais tempo transmitindo o positivo. Então eu procuro justamente essa ideia de eliminar a lista dos não podes e usar o que podia fazer. O que o Dr. Marcos falou aqui? Tem que construir a identidade dele. A identidade dele é aquilo que ele pode, aquilo que ele é. Não aquilo que não é. Então, leve mais tempo falando aquilo que ele é, aquilo que ele pode. Você, pelo seu conhecimento eclesiástico, pastoral, você pode nos explicar que um ensinamento cristão, um ensinamento que hoje que nós traduzimos para um adolescente, à luz da palavra de Deus, pode construir na vida desse adolescente um futuro melhor? Ô pastor, como pode construir? Eu tenho uma filha, a Larissa, na idade de 8 para 10 anos. Eu me lembro que a gente conversando com ela, eu e a minha esposa, e ela mulher, e a Lúcia passando os princípios da palavra de Deus. E na conversa, a Lúcia falando para ela, ó, minha filha, você tem que ser uma menina pura, você tem que evitar
as festas do mundo, você tem que saber com quem você vai andar, você procura as pessoas dentro da igreja para você andar, para você relacionar. E mesmo assim, você fala para a mamãe, fala para o papai quem que é, e sempre a gente vai estar junto. E naquela hora, pastor Salvo, ela falou assim: mãe, diante de Deus eu quero fazer uma aliança com a senhora e meu pai. Eu vou me purificar até no dia do meu casamento. E ela estava com uma aliança, uma aliança branquinha, parece que de prata, e estendeu a mão e entregou para a luz. Falei: tá aqui o meu compromisso com o meu pai e com a senhora, mãe. Porque se eu fizer coisa errada, Deus vai me cobrar depois, porque a palavra de Deus me ensina isso. Vocês podem ficar despreocupados. E eu tive esse privilégio, pastor, dessa semeadura dentro da igreja, colher até no casamento. Eu quero dizer aqui para todas as pessoas: olha, vale a pena você investir no seu filho, na palavra de Deus. Vale a pena você colocar Deus em primeiro lugar, a palavra de Deus, inculcar na cabeça do seu filho, porque quando for velho, é o que o pastor Rondon falou, ele não vai se desviar. E hoje, graças a Deus, os nossos filhos são pessoas tementes a Deus. Hoje eu bato a minha cabeça no meu travesseiro. A minha filha fez esse curso nos Estados Unidos. Em momento algum que ela teve lá os 2 anos e meio, eu tive um pouquinho de preocupação com a conduta dela lá, porque eu sabia que ela estava alicerçada na palavra de Deus. Muito bem. Vocês acabaram de ouvir aqui um depoimento do pastor Rui, um pai de um adolescente. Conviveu, orientou, passou os princípios cristãos para ela, ela obedeceu, assimilou. Isso não é defeito, não denigre, não submete ela a julgo nenhum, torna-se cada dia uma pessoa normal como os demais. Não existe mudança nenhuma, só que ela escolheu a melhor parte. É isso, pai, que você precisa. Se você está precisando de uma ajuda, de uma orientação, nós queremos dizer que nós temos aqui na igreja um curso chamado Educando Filhos à Maneira de Deus. Aquilo que o pastor Timóteo falou. Esse curso ele vem te orientar a caminhada, a jornada do teu filho. Precisa ser uma construção maravilhosa. Precisa ser uma construção que vai gerar fruto amanhã. E este amanhã é amanhã mesmo. É amanhã. Não é daqui 10 anos, 20 anos, não. É amanhã. Porque hoje, com essa evolução, como o pastor Marcos disse aqui, nossos filhos estão vivendo hoje aquilo que nós não vivemos quase na nossa juventude. Os nossos filhos hoje têm a facilidade, a acessibilidade em tudo. Então, nós queremos dizer a vocês que nós temos aqui uma igreja comprometida, temos um ministério de adolescentes para falar a língua do adolescente, um ensinamento cristão para o adolescente, aconselhá-lo e ajudar e preparar os pais para dar continuidade. E esses cursos que nós temos aqui são cursos rápidos, 2 meses, 3 meses. Você faz um curso e esse curso te leva você a um conhecimento à luz da palavra de Deus que vai te capacitar, te abençoar, a você amanhã ensinar o seu filho a dar os passos que seguramente o levarão a uma vida de sucesso. Hoje, quando nós olhamos aqui, você vê um rapaz dentro da igreja e ele está tendo uma projeção maravilhosa. Amanhã passou para medicina, um curso importante aí. Olha a vida pregressa daquele jovem. Olha ali a sua adolescência, como que foi gerado. Eu posso lhe assegurar. Houve ali um aconselhamento, uma palavra de Deus, o preparando, o direcionando para ele obter em Deus o sucesso para a sua vida. Pense nisso. Pense nisso. Eu queria que você refletisse. Não fique aí deixando que a sociedade, a internet, a televisão, as redes sociais dirija o teu filho. Comece a policiar um pouquinho, comece a acompanhar. Tenha a liberdade de saber e ter a senha do telefone do seu filho para que haja essa comunicação entre vocês e seja uma bênção. Pense nisso, que você obterá o sucesso para a sua vida, para o seu lar e para o teu filho adolescente. Um forte abraço, até o próximo programa.